E aí, bonitinhos? E aí, bonitinhas? Estamos chegando aí para as nossas primeiras aulas de língua portuguesa, agora por videoaulas. Fiquem tranquilos que eu cheguei para ajudá-los, eu cheguei para continuarmos o nosso conteúdo. Eu sei que vocês estavam aí já morrendo de saudades de mim. Mas agora essa saudade toda acabou, porque nós vamos nos ver ao vivo nas lives e vamos nos ver também agora pelas videoaulas. Corre lá, pega o seu Bernoulli, capítulo 3, página 169. E o assunto vai ser regência verbal. Quero só te lembrar que antes de nós sairmos para a quarentena, nós estudamos a regência nominal. Regência verbal e regência nominal, ó, estão ali juntinhas. São aí conteúdos muito parecidos. Vocês não terão aí dificuldades neste conteúdo. O que trata a regência em si? É a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou o nome, no caso da regência nominal, e os seus complementos. Então, nós temos aí dois tipos, a regência nominal e a regência verbal. A regência nominal, o termo regente é um nome, aquele que está comandando a regência é um nome. Olha este exemplo aí. Os pobres têm necessidade de ajuda. Necessidade é um nome. O termo regente que está comandando é necessidade, é um nome. De ajuda é um complemento do nome necessidade, um complemento nominal, né? Portanto, nós teremos um exemplo aí de regência nominal. Já em os pobres necessitam de ajuda. De ajuda está completando o termo necessitam. Necessitam é um verbo que exige um complemento. Qual complemento? Um objeto indireto. Por que um objeto indireto? Olha a prep aí, olha a preposição aí. Então, o de é a preposição que está ligando este verbo, que é um transitivo indireto, ao seu complemento objeto indireto. É este mecanismo, esta relação de dependência entre os complementos e os termos que necessitam de complemento que nós vamos chamar de regência verbal e regência nominal. Teremos, portanto, aí na regência verbal o termo regente, um verbo. Então, neste caso, o homem lustrava o seu carro novo. Quem lustra, lustra alguma coisa. Então, lustrava é um verbo transitivo direto. Quem lustra, lustra alguma coisa. O seu carro novo é um objeto direto. Portanto, o termo regido aí é o seu carro novo e o termo regente, aquele que comanda, é o lustrava, é um verbo. Portanto, um exemplo de regência verbal. Para ficar ainda mais claro, olha estes três exemplos aí. Ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Vamos começar pelo primeiro exemplo. Mora. O verbo morar. Quem mora? Mora em algum lugar. Então, o termo regente é um verbo, morar. O em outra cidade, que é o termo que está aí completando o verbo morar, é o termo regido. Percebam que eu só posso usar a preposição em. Eu não posso dizer ele mora a outra cidade, por exemplo. Ele mora de outra cidade. A preposição que deve ser utilizada quando o termo regente for o verbo morar, deve ser a preposição em, ok? Isso implica mudança de horário. Esse verbo implicar, fica esperto, fica ligado, porque o verbo implicar é campeão de erros, né? Porque quem implica, implica alguma coisa. Isso implica mudança de horário. Então, o verbo implicar aí é um verbo transitivo direto. Não pede preposição.
Então, a maioria das pessoas coloca isso implica em mudança de horário. Nananina, não. O verbo implicar, neste caso, ele exige um objeto direto, sem preposição. Nós iremos ao passeio. Verbo ir, então. Estou cansado de ouvir, de ler pessoas utilizando de maneira errada. Porque quem vai, vai a algum lugar e não em algum lugar. Então, veja que devo colocar, nós iremos ao passeio e não no passeio. Por quê? Porque o verbo ir rege. Ó, ligou? Regência verbal. Ó, o verbo ir rege a preposição a. Então, o termo regido deve vir acompanhado da preposição a. Não tem como eu estudar regência verbal sem estes conceitos de transitividade verbal ou de predicação verbal. Só para você recapitular, porque você já estudou isso, nós já vimos inúmeras vezes, para você se lembrar aí do que se trata a predicação verbal. Vamos lembrar a divisão destes verbos, as divisões aí que nós temos na predicação verbal. Temos de um lado os verbos intransitivos, que são aqueles que não exigem complemento. Lampião morreu. Morreu, não preciso, não, o verbo morrer não exige um complemento. Eu posso colocar, posso acrescentar algumas informações, como quando, onde. Mas isso será, essas informações serão acessórias. Os verbos transitivos, eles se subdividem em 3. Os verbos transitivos direto, os verbos transitivos indiretos e os verbos bitransitivos, ou transitivos direto e indireto. Qual que vai ser a diferença? Os 3 exigem complemento. Os 3 precisam de um complemento. Esse complemento, eles dão o nome de objeto. Objeto nada mais é do que o complemento do verbo. Então, o verbo transitivo direto vai ser aquele que vai exigir um complemento sem preposição. Então, Ana ama Roberto. Quem ama, ama alguém, não precisa de preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Agora, o transitivo indireto vai exigir a preposição. Então, Ana gosta de Roberto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, ele exige essa preposição de. Por isso que eu vou dizer que é um verbo transitivo indireto. E o que está completando um objeto indireto. Já os verbos bitransitivos exigem aí 2 complementos. Um com preposição e o outro sem preposição. Olha o exemplo aí. Roberto ofereceu flores a Ana. Quem oferece, oferece alguma coisa. Alguma coisa a alguém. Ofereceu o quê? Flores. Flores é o complemento sem preposição. Complemento sem preposição, objeto direto. Já o complemento com preposição é o objeto indireto. Tem 2 complementos, verbo bitransitivo. Estes conceitos são muito importantes para que nós possamos continuar o conteúdo de regência verbal. Aí está um esqueminha para você sempre lembrar se este verbo é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo. Então, vou lá, vou pegar o exemplo beber. Quem bebe? Bebe alguma coisa. Bebeu o quê? Olha lá, objeto direto. Então, verbo transitivo direto. E assim você faz com todos os exemplos. Quem gosta? Gosta de alguma coisa. Gosta de quê? Ó, preposição mais que. Objeto indireto. Enviou flores ao marido. Olha só, enviou o quê? Flores. A quem? Ó, prep mais que. Então, eu tenho o verbo bitransitivo. Este esqueminha bem fácil de lembrar aí. Atenção, a regência tem que estar na ponta da língua para que você consiga depois entender a crase. Se eu utilizo crase, se eu não utilizo crase.
A regência vai ser importantíssima. Ficou com alguma dúvida? Quer mandar a sua pergunta? Vai lá, acessa o Meu Bernoulli, corre lá, mande a sua pergunta. Se quiser mandar um e-mail, está aí, abimael@cnsd.com.br. Manda seu e-mail também, que eu responderei com o maior carinho. O que eu tenho a te dizer nessa nossa videoaula é que você continue em casa, continue fazendo o seu isolamento social aí, se cuidando para que logo, logo em breve possamos estar juntinhos. Continue estudando, hein? Um abraço virtual bem apertado em cada um de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.